Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Queridos alunos, estamos de volta ao nosso curso de Lógica. Na aula anterior nós estudamos os sofismas e os sofistas e hoje nós vamos estudar aquilo que são também sofismas, que são as falácias. Essa é uma aula que entendo que seja bastante prática e com certeza vai nos ajudar bastante, seja a evitar discursos falaciosos nas nossas argumentações, como também a perceber quando estamos diante de uma falácia, de uma falsidade, de uma verdade aparente. Quando nós estudamos o raciocínio e os silogismos, nós vemos uma forma técnica de representar a verdade. E agora nós vamos ganhando cada vez mais instrumentos para perceber a mentira. Assim, portanto, não utilizarmos falácias, ainda que seja a serviço da verdade, ok? Então, no nosso índice aí, estamos aí no número 4, já vimos os sofismas, hoje vamos ver as falácias. Próximo slide. Falácias não formais. Antes de mais nada, convém dizer que existem falácias de tipo formais e falácias de tipo não formais. A classificação das falácias são diversas. Existem inúmeras falácias. Podemos classificá-las por tipos e de outras formas também. Aqui quero seguir um estilo mais livre, para que fique um conteúdo mais prático e mais acessível para cada um de vocês que estão acompanhando a aula. No texto que eu vou encaminhar para vocês, vem aí uma distinção um pouquinho mais aprofundada, classificada por tipos. E existem muitos tipos de falácias, tem pensadores que chegam a elencar 40 tipos. Aqui nós vamos ver as 10 principais, nas quais as outras poderiam se agrupar também. O que são as falácias não formais? Por falácias, entende-se qualquer tipo de raciocínio errôneo, falso ou dedutivamente ilegítimo. O estudo desse tipo de raciocínio foi amplamente difundido. As falácias formais são tipo de falácias que pecam contra a forma lógica. Em outras palavras, o que são as falácias formais? É o que nós estudamos nas aulas anteriores sobre o silogismo. Quando o silogismo não corresponde a uma figura ou modo válido, é uma falácia formal. E as informais são essas que nós veremos agora. As chamadas falácias não formais ou simplesmente informais são as que podem ser definidas como argumento que parecem corretos pelo fato de serem psicologicamente persuasivos, mas que na realidade são falsos. Portanto, tem 3 características fundamentais. Quais são elas? Primeiro, são argumentos parecidos com argumentos válidos. Eles parecem verdade, mas não é. As falácias estabelecem entre premissas e conclusões uma relevância puramente psicológica, ou seja, o nexo é puramente psicológico, não é causal. E apenas se dirigem às emoções da pessoa, sem que as premissas sejam logicamente relevantes para extrair a conclusão. As falácias apresentam-se também com intenção enganadora, para que o argumento, ainda que inválido, seja de todas as maneiras aceito por todos.
Tem falácia que possui as 3 características, tem falácia que só possui uma delas. Você pode utilizar uma falácia para expressar uma verdade sem nenhuma intenção, mas o fato de usar uma falácia torna-se o discurso, portanto, inválido, ou pelo menos a argumentação inválida. A verdade expressada talvez seja válida, mas se expressamos de uma forma falaciosa, esse argumento está incorreto. E, além disso, procura convencer muito mais pelo lado psicológico do que pelo lado lógico. Agora nós vamos ver, muito brevemente, 10 tipos aqui de falácia que eu classifiquei como sendo as principais, com exemplos práticos. E depois eu vou mandar alguns vídeos também para que vocês possam identificar nesses pequenos vídeos de pequenos debates. Hoje em dia nós estamos com um cenário recheado aí de discursos falaciosos, que eu queria que vocês identificassem nesses vídeos onde estão as falácias, porque assim a gente exercita e pratica bastante. Depois vou ensinar para vocês também técnicas de debate. E aí veremos os mesmos vídeos e veremos quando foram utilizadas essas técnicas aí de debate, ok? Então, vamos à primeira falácia aí não formal classificada para a aula de hoje. Desvirtua-se um argumento para torná-lo mais fácil de atacar. Ao exagerar, desvirtuar ou simplesmente inventar um argumento de alguém, fica bem mais fácil apresentar a sua posição como razoável ou válida. Este tipo de falácia não apenas prejudica o discurso racional, como também prejudica a própria posição de quem o usa, por colocar em questão a sua credibilidade. Se você está disposto a desvirtuar negativamente o argumento do seu oponente, será que também não desvirtua os seus positivamente? Em outras palavras, né, quando você percebe que o seu oponente está usando aí de uma falácia de espantalho, praticamente você está vencendo o debate, você consegue retomar o foco e mostrar a incoerência do que ele está dizendo para você. Olha o exemplo aí. Asdrubal diz que o governo deveria investir mais em saúde e educação. Então Astolfo respondeu dizendo: está surpreso que Asdrubal, não Gaio, odeie tanto o Brasil, a ponto de querer deixar o país completamente indefeso, sem verba militar. Então não é porque o Asdrubal diz que o governo deveria investir mais em saúde e educação, que ele diz que não tem que investir em outras coisas. Então aí é um desvio de foco. E por que chama espantalho? Para espantar o foco e a atenção do problema discutido efetivamente e colocar o foco em outras questões para tentar convencer, ok? Para que serve um espantalho aí numa fazenda? Para espantar as pestes, para que as pestes não tenham foco aí nos frutos, ok? Segundo tipo, causa falsa. Afirma-se que uma relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma é a causa da outra. Também chamada de cum hoc ergo propter hoc. Com isto, logo por causa disso. Ou non causa pro. Na qual alguém supõe que pelo fato de duas coisas estarem acontecendo juntas ou simultaneamente, uma é a causa da outra. Este erro consiste em ignorar a possibilidade de que possa haver uma causa comum para ambas, ou, como mostrado no exemplo abaixo, que as duas coisas em questão não têm absolutamente nenhuma relação de causa, e a sua aparente conexão é simplesmente uma coincidência, como está aí no exemplo, Asdrubal nota que a pandemia de coronavírus ocorreu no mesmo momento histórico em que os mico-leões dourados estão em extinção. E logo ele conclui então que os caçadores de mico-leão dourado são os causadores da pandemia. Eu nem sei se mico-leão dourado está em extinção, mas eu cresci a minha infância inteira lá que a extinção dos mico-leão dourado. Bom, suponho que estejam extintos ainda. Então, alguém poderia dizer, claro que o exemplo é esdrúxulo, mas só para a gente poder entender. Bom, por que os micos-leões dourados estão em extinção? Então, surgiu a pandemia do coronavírus. Então, de quem é a culpa? Dos caçadores de mico-leão dourado? Não, na verdade, isso é uma falácia de
causa falsa, né? O fato da extinção dos mico-leões dourados não é a causa da pandemia. E aí nesse quadro, né, tem uma piada, pequena piada aí de causa falsa, né? Aí não sei se dá para ler, tá pequenininho, né? Então tem dois homens aí no boteco, aí um diz assim para o outro: você, como bom botiqueiro, devia dar valor aos pratos nacionais. Mandioca é 100% brasileira, muito melhor que a batata frita. Aí o outro diz assim: bom, se é assim, ninguém mais pode gostar de cerveja, então, aqui no Brasil, né? Que é uma bebida europeia. Então, quer dizer, o oponente mostra a contradição de causa. Não é porque ele gosta de comer batata frita que ele não gosta do produto nacional. Ele usa o exemplo da cerveja, ok? Terceira falácia. Apelo à emoção. Ixi, nesse tempo é só ligar a televisão, especialmente a Rede Globo, meu Deus do céu. É apelo à emoção, falácia de misericórdia o tempo todo. Outro dia, uma grande amiga minha me dizia, né, que ela viveu para ver a Globo mostrando enterro de pessoas que morreram de pandemia para fazer alarde da pandemia, etc. Né? Isso é desinformação. Você pode argumentar a gravidade da pandemia sem ter que apelar a isso, né? Bom, vamos lá. O apelo à emoção ou à de misericórdia tenta-se manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido ou convincente. Apelos à emoção são relacionados ao medo, inveja, ódio, pena, orgulho, entre outros. Bom, é muito importante dizer aqui que muitas vezes uma argumentação válida, boa, positiva, tem também um apelo à emoção. Isso não é o problema, porque todos os homens, a não ser os psicopatas ou sociopatas, têm emoções. Então a emoção faz parte, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Isso não é um problema. O problema é quando a emoção passa a ser o argumento, ou somente o argumento. Então não é porque uma coisa emociona que ela é verdadeira. Então pode ter emoção no argumento válido, o que não pode é ser a emoção o motivo da argumentação. Vamos ao exemplo aí. Asdrubaldo tenta convencer Astolfo a comer sopa de morcego, já que milhares de pessoas estão passando fome no mundo. Então Asdrubaldo chega lá para Astolfo e fala assim: você está se recusando aí a comer sopa de morcego? Você devia comer, olha, porque enquanto você está negando aí, tem gente passando fome no mundo. Não é por isso que você vai tentar argumentar que tem que comer. Tem que usar argumentos diferentes, né? Aí no exemplo que está aí, né? No quadrinho aí, tem uma mulher chorando, sofrendo, vem o repórter e diz, né, será que daria para a senhora chorar olhando para a câmera? Bom, quarto tipo de falácia, falácia ad hominem. Essa é muito comum e às vezes sem querer nós utilizamos. Ataca-se o caráter, vida pessoal ou traços pessoais de seu oponente, em vez de refutar o argumento dele. Ataques ad hominem podem assumir a forma de golpes pessoais e diretos contra alguém, ou, mais sutilmente, jogar dúvida no seu caráter ou atributos pessoais. O resultado desejado de um ataque ad hominem é prejudicar o oponente de alguém sem precisar de fato se engajar no argumento dele ou apresentar um próprio. Eu me lembro que quando estudei Nietzsche a primeira vez, um colega de classe assim, esse cara aí não pode estar falando nada coerente, tanto que ele morreu louco. Se a filosofia dele fosse boa, ele não ia ficar louco. Ora, você pode até argumentar isso, né? Não é o que eu penso, acho que Nietzsche contribui muito para a reflexão filosófica, embora não concorde com ele em tudo, mas eu acho que ele faz uma crítica interessante. Você pode até pensar que o pensamento dele não serve de nada, mas você não pode dizer que o pensamento dele não presta porque ele morreu louco, né? Pode ser que alguém morreu louco e o pensamento era absolutamente coerente, ok? O exemplo aí.
Astolfo está proferindo uma palestra sobre valor espiritual do jejum e da esmola. E Asdrubaldo afirma que ele jamais poderia falar sobre isso, uma vez que ele é gordo e não faz oferta ao Criança Esperança. Nada pessoal, né? Imagina o padre Gilberto fazendo uma homilia na quaresma, falando sobre a penitência, o jejum e a esmola, né? Alguém levanta assim: padre, você não pode falar nada porque você é gordo. Parece absurdo, isso já me aconteceu uma vez. Na minha primeira paróquia isso aconteceu uma vez, né? Bom, o fato de ser gordo não invalida o discurso sobre o valor espiritual da penitência e da esmola. O fato de não ter dado esmola no Criança Esperança, que eu particularmente não acredito, não significa que eu não posso falar de esmola, ok? Então, atributos pessoais, características pessoais não tornam inválido um argumento. Mesmo um canalha pode dizer coisas que são verdadeiras, bonitas e belas. Assim como uma pessoa muito virtuosa, muito santa, pode dizer coisas que não são válidas, né, ou que não correspondem propriamente à realidade, ok? Próximo tipo de falácia, tu quoque, ou você também. Defende-se um argumento apontando um defeito do oponente. Esta falácia, cuja tradução do latim é você também, é geralmente empregada como um mecanismo de defesa, por tirar a atenção do acusado, ter que se defender e mudar o foco para o acusador. A implicação é que se o oponente de alguém também faz aquilo de que acusa o outro, ele é um hipócrita, independente da veracidade da contra-acusação. O fato é que esta efetivamente é uma tática para evitar reconhecer e responder uma acusação sofrida em um argumento. Ao devolver ao acusador, o acusado não precisa responder à sua acusação. Então, eu me defendo atacando, porque meu oponente também tem um defeito, então eu foco no defeito dele e assim não preciso responder do que ele me acusa. Exemplo: Asdrubaldo defende-se da acusação de Caixa 2 na campanha eleitoral, afirmando que Astolfo não pode falar nada porque sua mãe disse que costumava comer os danones do irmão, quando era criança. Então, porque quem acusou comia o danone do irmão quando era criança, não pode acusar. Então, ele deixa de responder se de fato fez desvio na campanha eleitoral, acusando o irmão, né? Aí, nessa história em quadrinhos que está aí, vamos acompanhar, a mãe chega e fala assim, desculpa, né? Mas por que é que tenho que fazer? Aí a mãe responde: porque eu sou sua mãe e mando aqui. Bom, se é por uma questão de títulos, eu sou tua filha e licenciamo-nos no mesmo dia. Vamos à próxima falácia. Falácia de incredulidade pessoal. Por considerar algo difícil de entender ou não saber como funciona, afirma-se que não seja verdade. Um fenômeno pode ser difícil de compreender e muitas vezes exige empenho, estudo e argumentação sofisticada. Então, não é porque talvez eu não compreenda o argumento e o raciocínio que ele é válido. Isso é muito difícil de entender, então é mentira. Então não. E o inverso também, de credulidade pessoal. Porque fulano falou bonito, então deve ser verdade. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exemplo: por não ser capaz de ver os seres espirituais e não gostar de religião ou estudos metafísicos, Asdrubaldo argumenta que Deus não existe, nem anjos, logo toda religião é falsa. Então, o cara não gosta de religião, acha desnecessário, não procura estudar ou relacionar-se, ele acha muito difícil. Então, na verdade, então Deus não existe. Não, talvez ele não exista, mas não é porque eu não entendo que ele não existe, ok? Sétimo tipo de falácia da nossa aula de hoje: ônus da prova. Como o oponente não pode provar que um argumento é falso, se conclui que ele é verdadeiro.
O ônus da prova está sempre com quem faz uma afirmação ou acusação, nunca com quem refuta a afirmação. A impossibilidade ou falta de intenção de provar errado uma afirmação não a torna válida, nem dá a ela nenhuma credibilidade. Exemplo: Astolfo não quis apresentar seus exames médicos de Covid-19 testando negativo. Então Asdrubaldo afirmou que ele foi o responsável em transmitir o vírus na cidade, uma vez que ele foi visto conversando com várias pessoas na rua. Qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência. Então, não é porque um não quis apresentar publicamente os seus testes de Covid, que depois foram mostrados e dado negativo, que ele é considerado transmissor da pandemia. Então, quem acusa de estar transmitindo é que tem que provar que está transmitindo, né? Não é quem se defende. Isso é um princípio no direito, né? O ônus da prova é sempre do acusador. Então aí você tem o quadrinho aí, né? O cara diz, Deus não existe, mas você tem que provar que ele não existe. Não é assim que funciona. Oitavo tipo de falácia, também muito comum de constatarmos na realidade, chamada ad populum. Apela-se para a popularidade de um fato ou ideia como uma tentativa de validação do argumento. A falha nesse argumento é que a popularidade de uma ideia não tem absolutamente nenhuma relação com a sua validade ou verdade. O que significa isso? O fato de a maioria pensar uma coisa não faz daquela coisa uma verdade. Pode ser que a maioria esteja convencida de um equívoco. O exemplo clássico disso é Hitler, que era aclamado pela maioria da população do seu país à sua época, e, no entanto, depois nós percebemos que os argumentos nazistas eram absurdos, equivocadíssimos, e a história tratou de mostrar isso. Então, o fato da maioria... mas todo mundo pensa assim. O problema é de todo mundo. O fato da maioria pensar uma coisa não faz essa coisa verdade, ok? Exemplo: Asdrubaldo alega ser inocente das acusações de corrupção, pois quando deixou a presidência da República era aprovado por 80% da população. Qualquer coincidência com a realidade, ou melhor, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então, Asdrubaldo deixou a presidência da República com 80% de aprovação. Então, logo, ele é uma pessoa honesta? Não. Ele pode ser aprovado pela população, isso é uma coisa. Ser honesta é outra, ok? Nona forma de falar, apelo à autoridade ou ad baculum, mais conhecida também na nossa linguagem popular como carteirada. Apela-se à autoridade para fazer valer um argumento. É importante mencionar, no que diz respeito a esta falácia, que as autoridades de cada campo podem muito bem ter argumentos válidos e que não se deve desconsiderar a experiência e expertise do outro. Para formar um argumento, no entanto, deve-se defender seus próprios méritos, os méritos do próprio argumento, e não simplesmente a autoridade de quem fala, ok? Então, um médico pode dar um conselho errado sobre uma doença. Um padre pode falar uma grande heresia. Aliás, as heresias surgiram todas em contexto intraeclesial. E assim vai, né? Exemplo: o ministro da Saúde, Asdrubaldo, afirma que todos devem comer pipoca com chocolate para se curar de gripe, pois ele é médico e sabe o que está dizendo. Bom, o fato dele ser médico não vai fazer, e dar esse argumento, não vai fazer ninguém se curar comendo pipoca com chocolate, né? Aí no desenho também você pode ver: como Nobel de Literatura, recomendo que vinho tinto para o tratamento da caspa. Pode tomar bastante vinho tinto. O máximo que vai acontecer é você ficar bêbado, mas a caspa vai continuar lá. Última falácia que veremos hoje: apelo à natureza. Afirma-se que por algo ser natural, então é válido, justificado, inevitável ou ideal. Só porque algo é natural não significa que é bom.
Assassinato, por exemplo, é bem natural. A gente percebe muito na natureza um animal que mata o outro. Mesmo assim, ninguém vai dizer que o assassinato é uma coisa boa, né? E você não pode sair fazendo por aí. A sua naturalidade, vamos assim dizer, não constitui nenhum tipo de justificativa. E nem o fato da maioria concordar com isso também, né? Como está escrito aí. Asdrubal afirma que a maconha é uma erva natural, então não prejudica a saúde nem a vida moral. Não, é erva natural, tem até uma música que dizia, né? Legalize já, legalize já. Uma erva natural não pode te prejudicar. Falácia na música, né? E aí você tem a imagem do Mujica, ex-presidente do Uruguai, onde foi aprovado, se eu não me engano, o uso medicinal da maconha ou o cultivo da maconha, dizendo que é natural. Bom, veneno de cobra também é natural. Toma para você ver que você não morre. É isso, meus queridos. Essa foi a aula sobre falácias. Espero que vocês tenham gostado. Existem muitas outras. Essas são as 10 que eu classifiquei como principais, porque nós percebemos mais no nosso dia a dia. E junto com essa videoaula, eu vou enviar para vocês também pequenos vídeos de debates curtos, onde quero que vocês exercitem a percepção da utilização ou não das falácias. Um bom estudo para você. Até a próxima videoaula. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.